Olá, essa é a live do Nós na História e a personagem da Bíblia que nós vamos conhecer hoje é Lídia. E já no começo dessa live eu quero contar uma novidade aqui para vocês. Semana passada eu fiz aqui um pedido para que vocês estivessem deixando nos comentários, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, sobre nós continuarmos com as lives ou nós voltarmos com os vídeos, né, para otimizar o tempo. Então eu quero contar para vocês que realmente a maioria, como eu estava desconfiada, acaba assistindo depois. Então a partir da semana que vem, o Nós na História continua toda semana um personagem ou uma personagem, né, inédito da Bíblia para a gente conhecer, mas voltamos no formato de vídeo. Então, o vídeo eu vou postar no horário que seria a nossa live, um pouquinho antes, né? Então, todas as terças-feiras, às 21h15, eu vou estar postando simultaneamente aqui no Instagram e no YouTube o vídeo da semana do Nós na História. Então, através dos vídeos, a gente vai tentar, né? Vou tentar, porque vocês me conhecem, sabem que eu gosto de contar as histórias de uma forma bem detalhada, mas vou tentar de uma forma dinâmica, né? Otimizar um pouco mais o tempo, para a gente ter aí vídeos mais rápidos, mais objetivos e sem deixar de conhecer esses incríveis personagens da Bíblia. Então, a partir de semana que vem, Nós na História volta a ser vídeo, tá bom? E eu quero aproveitar aqui e agradecer esse tempo que o Nós na História foi live. Com certeza foi um período aí de grande aprendizado, né? Usufruir dessa ferramenta que é maravilhoso, né? Maravilhosa, uma ferramenta que nos proporciona aí ter as pessoas interagindo ao vivo. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo é um desafio muito grande, mas eu acredito que foi um desafio, né, aí vencido e conquistado, uma experiência adquirida, e com certeza foi maravilhoso esse tempo que Nós na História foi live. Também todas aquela série de lives, né, especiais com as convidadas, eu tenho certeza que não só eu aprendi muito, mas também todos que acompanharam a série com convidadas puderam aprender muito com cada uma das histórias que nós ouvimos aqui com cada convidado. Então isso tudo que eu tô falando tá salvo aqui no IGTV, tá salvo aqui no Instagram, e aqui no Instagram, na bio, tem o link do YouTube, também tá tudo lá no YouTube para você acompanhar toda a série das convidadas e todo o tempo que Nós na História foi live. Tô vendo aí que tem gente que tá entrando, a Vera, o Renê. Nossa, o Renê, hoje tem gente lá de Minas Gerais. Seja bem-vinda aí, não sei se é o Renê ou se é a Bruna. Ai, um abraço para vocês, muitas saudades de vocês. Então eu vou contar hoje a história de Lídia. E a história de Lídia, nós encontramos ela no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 11 a 15, e também depois no versículo 40, Lídia é novamente mencionada. Eu sempre comento um pouquinho, né, sobre o cenário em que essa personagem se encontra. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos um tempo aqui onde Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus, voltado a Deus, o seu Pai. Então Jesus, antes de voltar para Deus, ele deu a instrução aos discípulos de como que seria, né, esse período que os discípulos estariam agora sem Jesus aqui na Terra. E basicamente o livro de Atos, ele também conta o início da história, né, da igreja, da formação da igreja cristã, né, igreja que acredita e crê justamente nesse plano de salvação de Deus, né? E nesse evangelho através da salvação de Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Então, no livro de Atos estava acontecendo esse cenário. Os apóstolos de Jesus
E aqui na história de Lídia eu preciso mencionar um grande apóstolo, que era o apóstolo Paulo, e eu vou precisar falar um pouquinho, né, da participação dele aqui na história de Lídia, mas não vou me aprofundar muito, porque o apóstolo Paulo é digno de um Nós na História só dele também. Pausado, acho que recomeçou. Tem mais gente chegando aí, Edgar, Elzira, Tyler, sejam todos bem-vindos. Então, o apóstolo Paulo, nos nossos dias hoje, ele seria com certeza um grande evangelista, um grande missionário transcultural. E naquela época, Paulo, ele estava fazendo muitas viagens, as primeiras viagens, na verdade, nessa história aqui de Lídia. Então, ele já tinha feito uma viagem missionária, ele estaria fazendo a sua segunda viagem missionária. E Paulo, mas na noite anterior à viagem, ele teve um sonho onde um homem da Macedônia pedia para que ele fosse até a Macedônia anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. E na manhã seguinte, então, Paulo avisou Silas, Timóteo, Lucas, que são os nomes que mais aparecem aqui nesse contexto, que acompanharam Paulo, mas a gente sabe que muitas outras pessoas também acompanhavam, né? Que faziam parte dessa caravana aí nessas viagens. E eles então não foram para a Ásia e seguiram rumo à Macedônia e foram parar numa cidade que se chamava Filipos. E isso aqui nós estamos falando da Europa. Então Paulo, que queria ir para a Ásia, não foi, ele ouviu a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus e foi para a Europa e parou na cidade de Filipos. E quando eles chegavam numa cidade, para eles justamente começarem a falar, né, dessas boas novas de salvação, como eu já falei, eles procuravam a sinagoga da cidade. E Filipos era uma cidade que não tinha sinagoga. E nesse caso, geralmente, as pessoas se reuniam em algum lugar para fazer suas orações. E foi o que eles fizeram. Paulo e a sua comitiva procurou esse lugar da cidade. E eles encontraram, às margens de um rio, um grupo de mulheres justamente que estava nesse período de oração. E uma dessas mulheres era Lídia. E aqui a gente tem assim uma ironia do destino nessa história, que Lídia, ela ouviu Paulo anunciar essas boas novas de salvação, a falar de Jesus, e Lídia creu em seu coração, aceitou Jesus, se converteu, passou a ser uma seguidora de Jesus. E Lídia, ela então é a primeira pessoa na Europa que se converte a Jesus. E que ali então ela começa, né, a ser uma seguidora de Jesus. Só que eu preciso contar para vocês qual é a parte da ironia da história, que Lídia, ela não era europeia. Lídia era natural da cidade de Tiatira, e Tiatira ficava na Ásia, lá onde Paulo gostaria de ir, que era a intenção dele ir para a Ásia, ele acabou indo para a Europa. A primeira pessoa que se converte ao Evangelho de Jesus Cristo na Europa não é uma europeia, é exatamente uma asiática. Que ironia essa história, né? Uau, eu digo aqui. Então, Lídia, o texto ali no capítulo 16 de Atos, dá poucas informações sobre essa mulher, mas as informações que ele dá são preciosas. Fala justamente que ela era da cidade de Tiatira. Então, Tiatira ficava na Ásia e existia ali na Ásia uma província com o nome Lídia, que provavelmente deve ter sido onde essa mulher nasceu, onde seus pais, quem sabe, se inspiraram para dar esse nome a ela, né? E na cidade dela, de Tiatira, existiam cooperativas de tintureiros, de um raro, né, produto, que ali no texto fala que Lídia, ela era natural, então, de Tiatira, e ela era comerciante de púrpura. Púrpura era uma espécie de um corante muito raro e muito caro. E também dizia que Lídia era uma mulher temente a Deus. Então, a gente vê, a história ali, ela não relata por que Lídia saiu da Ásia para ir para a Europa. Mas, provavelmente, juntando essas informações aí que o texto, né, nos dá, que ela era uma comerciante, ela deve ter sido uma mulher, né, muito empreendedora, e que saiu da sua terra natal para ir para a Europa
para negociar, vender, empreender nesse negócio, né, da púrpura, desse corante. Esse corante então dava essa cor roxa, dava, né, aos tecidos, então provavelmente ela devia negociar não só o corante, mas também os tecidos. E Lídia, nesse meio aí desse comércio dela, as pessoas que usavam, que podiam na época, né, comprar, que tinham posses para comprar, geralmente eram justamente os reis, as rainhas, os príncipes, né, princesas, eram pessoas de muitas posses, porque era um produto caro, raro, e era um produto assim considerado, né, muito especial naquela época, e muito caro mesmo. Então, a gente vê aqui Lídia sendo uma empreendedora, uma comerciante, e de algo que com certeza lhe rendia muito lucro. Por isso que muitos historiadores acreditam que Lídia também era uma mulher de muitas posses, mesmo que isso assim não é mencionado de uma maneira muito clara na Bíblia, mas com certeza ela tinha acesso também, né, às pessoas de que faziam parte assim dessa classe social da época, com muitas posses e com condição de comprar esse produto que Lídia vendia. Então, nós temos aqui essas informações sobre Lídia, que ela também que ela era uma mulher temente a Deus, então provavelmente ela já ouvia, já cria em Deus, mas ela ainda não tinha ouvido falar justamente, né, de Jesus Cristo, né, do plano de Deus para a humanidade através de Jesus. Porque é importante também a gente entender que nesse cenário existiam muitas pessoas que conheciam Deus, mas que talvez ouviram falar de Jesus, o judeu que foi crucificado, que foi morto, que ressuscitou, mas verdadeiramente, né, o que tinha acontecido, então, era o que agora os discípulos e esses apóstolos de Jesus estavam anunciando às pessoas. Porque, como eu já contei em outras histórias, o fato de que muitas vezes as pessoas elas pecavam e elas iam lá e sacrificavam um animal para terem o perdão dos seus pecados. Então aqui os apóstolos de Jesus anunciam que Jesus Cristo, ele já foi, né, crucificado, ele foi o sacrifício vivo, ele verteu o seu próprio sangue pelos nossos pecados, e que tudo aquilo que a lei dizia que eles, né, precisavam fazer, Jesus tinha vindo justamente, né, para que essa lei deixasse de ser cumprida, porque agora ele era o sacrifício vivo. Então Lídia, que já era uma mulher temente a Deus, ela ouviu as boas novas, o evangelho de Cristo Jesus, ela creu com o seu coração, ela entregou a sua vida para Jesus. E ela, no mesmo instante, a história ali diz que ela se batizou. Ela tomou um grande passo, uma grande atitude na sua vida. Ela se batizou e também toda a sua casa. Fala lá o texto que está em Atos 16. E nós vemos aqui então que Lídia com certeza deveria ser uma mulher que exercia uma grande influência sobre a sua família. E por ela ter assim essa autonomia em suas decisões, o texto da Bíblia também não relata se ela era casada ou se ela era viúva, solteira, mas por isso que também alguns estudiosos aí da Bíblia imaginam que Lídia era uma viúva muito bem sucedida, de muitas posses, porque ela justamente tinha essa autonomia em seus negócios, a autonomia das suas decisões, que ali o texto menciona, né? E que ela era uma mulher, sim, que tinha uma família, porque fala ali que ela tinha família, ela tinha uma casa, com certeza ela tinha os seus servos. E Lídia também, ela no mesmo instante que aconteceu tudo isso na vida dela, ela ofereceu ao apóstolo Paulo que se hospedassem na sua casa. Então Lídia também, ela abriu seu coração, né, para Jesus, e ela já começou a exercer uma virtude muito linda e especial, né, um princípio de Deus para as nossas vidas, que é a hospitalidade. E a história ali menciona, né, que Paulo e os apóstolos chegaram a se constranger, né, da maneira como foram recebidos justamente. Isso quer dizer que, com certeza, eles foram recebidos, né, com muito mais do que eles
pudessem merecer, geralmente o que a gente usa a expressão, né? Deus nos surpreende, porque Deus nos dá muito mais do que a gente acha que merece. Então, com certeza, eles foram, assim, surpreendidos com essa hospitalidade de Lídia, e eles ficaram, então, todo o tempo que eles estavam em Filipos, eles ficaram hospedados na casa de Lídia. E eu preciso contar aqui para vocês, rapidinho, que muitas coisas aconteceram com Paulo, né? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, principalmente, que estavam juntos aí nessa missão, né, em Filipos. Mas chegou até um episódio acontecer que Paulo e Silas foram presos. E aí, quando eu vou deixar para contar esses detalhes quando eu contar a história de Paulo, mas é lá no versículo 40, que eu mencionei no início, quando menciona novamente o nome de Lídia. Então, Paulo e Silas ficaram um tempo presos, aconteceu muitas coisas, né, desse episódio da prisão, e depois o texto diz que eles retornaram para a casa de Lídia, onde estavam os irmãos, né? Então, a gente vê aqui que, na verdade, a casa de Lídia, ela foi, né, o início da igreja ali em Filipos, o início da igreja de Cristo na Europa. Então, Lídia foi a primeira mulher a abrir, né, o seu coração para o evangelho da salvação na Europa. E a casa, eu diria assim, a sala, né, a própria sala da casa de Lídia foi o começo da igreja de Cristo na Europa. E eu preciso dizer um uau aqui, né, gente? Que história linda! E com certeza depois essa igreja existe no Novo Testamento uma carta, né, de Paulo a Filipenses, que exatamente se refere a essa igreja em Filipos, e Paulo sempre muito grato pelo cuidado, ele se refere ao cuidado que os irmãos dessa igreja de Filipos têm justamente no sustento dele, né, enfim, das suas viagens e de todos os irmãos. Então a gente vê aqui que Lídia, ela foi assim, responsável ali, né, junto com os apóstolos pela formação dessa igreja em Filipos. Com certeza, o que a história não nos revela, né, que depois aí essa igreja em Filipos continuou, e Lídia, como ela era uma comerciante bem-sucedida, ela enviava recursos, né, para a obra missionária. Ela não podia ir, mas ela enviava. E eu quero aqui justamente, né, essa história de Lídia não é uma história muito extensa, né, mas é muito linda, muito maravilhosa, e a gente vê aqui a maneira extraordinária como, né, uma mulher que já conhece a Deus, que abre o seu coração para receber, né, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, né, e que se torna essa mulher hospitaleira. Que história mais linda, extraordinária, que legado que Lídia nos deixa. E eu queria aqui destacar justamente que Lídia, sendo uma mulher de negócios, uma comerciante bem-sucedida, com certeza ela era muito ocupada, né? Hoje em dia a gente vê aqui, a gente conhece quem que está escrevendo aqui. Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui para ler. Deus abençoe você, minha amiga, pela tua disposição de nos trazer tanto conhecimento através dessas histórias bíblicas. Ai, Sandra, obrigada. Um beijo para você. E hoje quero dizer que aqui na minha terra tá muito frio. Eu acredito que aí, né, na casa de vocês também tá muito frio. Quem mora aqui no sul, no Rio Grande do Sul, tá fazendo um frio, né? Frio mesmo, assim, ó, gente, de ter a sensação térmica de menos 3 graus, menos 2 graus. É por aí que a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu quero voltar aqui, que eu tava falando de Lídia, que ela era uma mulher bem-sucedida, uma empresária de negócios. E hoje em dia, no nosso mundo, nós vemos assim muitas mulheres, né, galgando justamente muitos lugares de destaque nesse meio dos negócios, né, no mundo do empreendedorismo. Mas que Lídia, que a gente tem assim Lídia como um exemplo aqui de uma mulher que, meio a todos os seus compromissos, com certeza, profissionais que ela tinha, todas as suas negociações, tudo que ela precisava fazer, as viagens que ela
como, né, isso não deve ser desculpa nas nossas vidas. Nós devemos, em meio aos nossos compromissos, mesmo que talvez os nossos negócios, né, não sejam assim como os de Lídia, ou se são como os de Lídia, que nós, em meio aos nossos negócios, as nossas tarefas, o nosso dia a dia, nós venhamos, assim como Lídia, a tirar esse tempo de estar na presença de Deus. Algo muito importante também que a gente vê aqui é que Lídia... Então aqui, né, Deus nos deixa uma lição sobre a comunhão, como é importante a gente ter a comunhão, né? A gente tem que ter os momentos particulares nossos, né, da nossa intimidade com Deus, mas também a comunhão com as outras pessoas. E a gente vive muito, né, num cenário aqui de pandemia, num cenário de isolamento social, mas eu quero dizer para você que com muito cuidado, claro, com muito equilíbrio em tudo, mas o ser humano não foi criado por Deus para viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Então isso é muito importante, até mesmo para a gente exercer, né, tudo aquilo que aprendemos de Deus, exercer aí, né, o amor ao próximo, exercer aí a tolerância, muitas vezes entre nossas diferenças, né, o respeito, às vezes o perdão, né, quando há alguma desavença. Então tudo isso faz parte, sim, que nós precisamos ter comunhão com os outros. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre a vida de Lídia, que eu falei antes durante a história, é da influência de Lídia na sua família. Quando ela entendeu a mensagem de salvação através de Jesus Cristo e ela entregou a sua vida para Jesus, de imediato ela quis levar e anunciar também essa palavra para sua família. E como, né, nós também devemos ter esse cuidado de desejar o que Deus está fazendo na nossa vida, desejar para a nossa família, e aqui eu vou estender um pouquinho mais também, não só para a nossa família, mas para os nossos amigos, os nossos vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de aula. Então, como Lídia teve, né, esse desejo de compartilhar o que ela estava recebendo, o que ela estava entendendo para a sua família, e todos foram batizados, está escrito lá na Bíblia. Então, que esse desejo também de compartilharmos, né, tudo de bom que Deus faz nas nossas vidas, que a gente tenha também para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Também eu quero falar aqui sobre a hospitalidade de Lídia. É algo também que, até mesmo em função desse isolamento social que eu falei antes, né, talvez esse isolamento veio apenas assim como para ser, de certa forma, até uma desculpa para muitas pessoas que já não gostavam muito de abrir a sua casa para receber pessoas, né? De dizer assim, agora a gente não pode mesmo porque tem que estar se cuidando, né? E nós temos que se cuidar. Não estou aqui falando que a gente não tem que cuidar, isso que está acontecendo realmente é algo muito sério. Mas que como nós precisamos, né, ter assim essa virtude da hospitalidade, de ter a nossa casa, né, aberta para receber as pessoas que amamos, sim, que são da nossa família, que são pessoas mais próximas, mas talvez aquelas pessoas que a gente não ama tanto, mas que a gente precisa acolher, precisa receber, precisa justamente mostrar a elas, né, esse amor de Jesus que está na nossa vida e que também pode alcançar a vida delas. Então Lídia, ela foi hospitaleira, ela abriu a porta da sua casa e dentro da sala de sua casa iniciou a Igreja de Jesus Cristo na Europa. Então que a gente possa aprender com a Lídia, né, esse princípio. Aí tudo bem, eu respeito, se você, né, já gosta de ficar mais na sua família, não receber muita gente na sua casa, mas que nós possamos repensar nisso, nesse exemplo, né? Não é à toa aí que Deus fez questão de registrar a história de Lídia na Bíblia e destacar a sua hospitalidade. E eu quero dizer que Lídia, como ela era uma mulher bem-sucedida também, e lá naquela carta que eu mencionei aos Filipenses, que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar do cuidado que essa igreja de Filipos tinha com os recursos financeiros.
Então, muitas vezes, nós não podemos ir. Talvez a gente tenha vontade, né, de ir como um missionário em outra cidade, dentro do nosso próprio país, ou até mesmo ser um missionário, né, transcultural, estar em outros países, assim como o apóstolo Paulo ia. Talvez a gente queira ir, mas a gente não possa ir, mas talvez a gente tenha esses recursos, né, que a gente pode justamente abençoar outros missionários, outras pessoas que possam ir, que possam justamente, né, ajudar a espalhar o amor de Jesus a tantas pessoas pelo nosso país e por outros países também, pelo mundo afora. E sem contar, né, que a gente sabe sim da história de muitos missionários que são muito perseguidos, né, em países onde é proibido falar do amor de Jesus, é proibido falar da Bíblia, né, a gente sabe de muitas histórias. Então, como a gente precisa também lembrar, não só de orar, mas aqueles que têm condições, assim como Lídia tinha, né, ela também ajudava financeiramente a sustentar essas pessoas que estavam em outros lugares, assim como um dia, né, ela recebeu o apóstolo Paulo e teve a sua vida transformada e a vida da sua família. Ela estava aí colaborando para que outras vidas, né, em outras viagens que o apóstolo Paulo e os seus discípulos estavam fazendo, então pudessem também levar, e outras igrejas também que foram surgindo, com certeza com esses recursos. E eu espero que vocês tenham gostado então da história de Lídia, essa mulher que nós encontramos no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 16. E para quem chegou aí depois, eu falei lá no começo da live e quero repetir, porque às vezes alguém vê um pedaço no começo, outros vê depois até o fim, né? Então que a partir de semana que vem, o Nós na História volta no formato de vídeos, tá? Já agradeço de novo esse tempo que nós estivemos juntos aqui na live, em lives. É muito legal ter a presença de vocês aí, mas agora nós vamos voltar com os vídeos, tentando até, né, otimizar um pouquinho o tempo. E eu agradeço demais todo mundo que sempre participou aqui ao vivo, aqueles que assistem depois e deixam. Agora vai dar. Tchau para vocês, até semana que vem.